Graça e paz. Obrigado, meu irmão Jacinto. Não sei se você percebeu, mas hoje é o último dia do primeiro semestre. Já percebeu como os dias estão passando rápidos? Hoje estamos no dia 30 de junho. Um dia desse nós estávamos cantando o ano velho, o fim do ano novo, recebemos, e tudo aquilo que experimentamos nesse ano que estamos vivendo tem sido algo muito desafiador, algo que nos leva a refletir na nossa relação com Deus. E diante dessa reflexão, Deus colocou em meu coração algo que creio que veio do seu trono para abençoar a minha vida e de alguma maneira poder também abençoar a vida dos irmãos. Eu encontrei essa foto nas TVs fechadas por assinatura. Existe um programa chamado Os Acumuladores. Não sei se os irmãos estão percebendo, mas no meio dessa foto existe alguém que está ali no meio de tudo aquilo que ele conseguiu juntar durante algum tempo. E é exatamente assim que muitas vezes nos sentimos. Começamos a nos cercar de coisas que a gente imagina que um dia possa ser usado, um dia possa ser útil, um dia, quem sabe, eu possa necessitar, e quando a gente menos espera, está cercado por tanta coisa inútil. Não sei se você já experimentou dessa mesma condição, de sair de uma casa para ir para um apartamento, sair de algo maior para algo menor, e você precisa ser seletivo quanto àquilo que vai permanecer, com aquilo que vai precisar doar, com aquilo que vai precisar se desfazer. E na caminhada cristã não é diferente. Tem um escritor, e lá no livro de Segue-me 2, um livro que usamos muitas vezes para o discipulado, ele diz que muitas vezes nós somos como esponjas, onde vai passando, vai se cercando, absorvendo coisas, situações, circunstâncias, e de vez em quando temos que fazer uma avaliação de tudo aquilo que tem sido a minha vida, de tudo aquilo que tenho sido como um referencial para a minha vida. É como um grande baú onde eu vou armazenando as minhas preciosidades, e de vez em quando eu preciso reabri-lo ou abri-lo e identificar aquilo que ainda é útil e aquilo que já não faz mais sentido dentro da minha relação com Deus. E aí está o texto, Lucas capítulo 12, versos 13 a 20. Eu estarei lendo na Almeida, revista e atualizada. Os irmãos vão poder acompanhar em suas Bíblias. Diz assim a palavra do Senhor: nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão disse a Jesus: Mestre, diga a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: Homem, quem me nomeou juiz ou repartidor entre vocês? Então lhes recomendou: tenham cuidado e não se deixem dominar por qualquer tipo de avareza, porque a vida de uma pessoa não consiste na abundância dos bens que ela tem. E Jesus lhe contou ainda uma parábola dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância. Então ele começou a pensar: que farei? Pois não tenho onde armazenar a minha colheita. Até que disse: já sei. Destruirei os meus celeiros, construirei outros maiores, e aí armazenarei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: você tem em depósito muitos bens para muitos anos. Descanse, coma, beba e aproveite a vida. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite lhe pedirão a sua alma, e o que você tem preparado, para quem será? Palavra do Senhor, que sirva para nós como reflexão, como um alerta, como um discernimento daquilo que temos escolhido na nossa caminhada cristã. Quando me veio ao coração esse texto, e comecei a imaginar, nesse tempo de cristão, de servo do Senhor, quantas coisas imaginei que seriam úteis na caminhada, e comecei a me desfazer em função de não ser, e descobri que realmente não tinham nenhum sentido na minha caminhada cristã. Talvez experiências como essa você tenha experimentado, ou tenha vivido, situações que muitas vezes pensou que pudessem ser úteis na sua vida, na sua caminhada, e a gente começa a se desfazer, e principalmente, quando a gente passa a experimentar da relação com Cristo,
de uma relação saudável, de intimidade com o nosso Deus, é quando percebemos da grandeza dessa decisão e das escolhas que precisam ter tomadas a partir daquele momento. E a nossa igreja tem sido um celeiro de dons, de talentos, de gente comprometida, gente enviada para o seminário, gente que tem se dedicado com esmero na obra, nos ministérios da igreja, mas muitos ainda estão à margem. Não sei quanto tempo você está aqui na igreja, mas o meu desejo e a oração não é confrontá-lo, mas desafiá-lo, quem sabe, a encontrar o seu espaço no corpo, encontrar o seu lugar no meio do corpo de Cristo. E muitas vezes nos sentimos até encorajados a permanecer do jeito que estamos, e muitas vezes não somos encorajados a buscar um ministério que desperte em mim o desejo de poder servir, de poder ser útil. Olha, pastor, essa igreja é tão grande, mais de 1000 membros, e sei que todos já fazem tudo, e o que eu possa fazer é muito pouco diante dessa grandeza dessa igreja. E eu preciso dizer a você que ninguém vai fazer do seu jeito, da sua maneira, com seu esmero, com a sua dedicação, com seu empenho. Ninguém vai fazer. Não se sinta alijado, não se sinta dispensado, não se sinta muito menos impedido de colocar em prática os dons e talentos que Deus nos deu, e espera que possamos colocá-los em prática, porque um dia nós prestaremos conta diante daquilo que o Senhor tem nos dado. E eu quero começar refletindo a partir do versículo 13, na parte B. E diz assim: mestre, diga a meu irmão que reparta comigo a herança. É interessante como esse homem já chega com a sentença, disse: olha, Jesus, assina aqui embaixo, porque eu sei que esse é meu direito, eu sei que esse é o meu entendimento, e é assim que tem que ser. E é interessante quando chama Jesus de mestre, rabi, e colocava sobre Jesus a imposição de algo que ele precisava decidir, mas que pudesse beneficiar a sua vida em detrimento da vida do seu irmão. Jesus, olha, eu tenho certeza que eu estou certo, por isso assina aqui embaixo, já está pronta, não precisa nem ler. Só quero que o Senhor vá e diga ao meu irmão, daquilo que eu entendo como sendo justiça, algo concreto, algo que eu mereço. Sabe, irmãos, muitas vezes na nossa caminhada cristã, eu desejo muito o que Deus pode me oferecer, mas ofereço pouco do que Deus deseja de mim. É tão pouco, quando eu posso me submeter à vontade de Deus e colocar diante de Deus aquilo que eu possa fazer. Olha, não tenho tempo, olha, a minha agenda está cheia, olha, eu não tenho condições, tem gente mais capacitada que eu, que possa fazer o trabalho, e a gente sabe que existe um espaço no meio do corpo de Cristo, no qual eu possa ser útil, você possa ser útil, e que pessoas possam ser abençoadas através do meu ministério, o ministério da intercessão, do aconselhamento, do acolhimento. E a nossa igreja, além de ser um celeiro de vocacionados, de gente comprometida, tem sido um espaço de acolhimento. A cada nova assembleia, nós temos recebido cerca de 20, 30 irmãos de outras igrejas, novos convertidos, batizados, e eu pergunto: qual o seu espaço no corpo? Como está a sua carteira de trabalho? Já foi assinada? Cabe a cada um de nós refletir. Será que essa condição tem trazido paz ao meu coração? Será que é isso que Deus quer de mim? Daquilo que eu tenho feito, já tenho feito muito? O que acontece muitas vezes em nossas igrejas, irmãos, é que aqueles que estão assumindo o compromisso ficam sobrecarregados, porque muitos não reconhecem, não se vê parte desse processo. É tão bom quando a gente pode encontrar na palavra do Senhor lições que nos fazem refletir. Não quero que você saia daqui com a consciência pesada, mas desafiado a encontrar seu espaço no corpo. Durante o ano passado, nós tivemos a oportunidade de eleger novas comissões, ministérios, e eu não sei exatamente o que você fez daquilo que lhe foi atribuído como serviço, como oportunidade de servir a Deus através da vida dos irmãos. Olhe com tristeza situações como essa e percebo que nós somos exímios cobradores das promessas de Deus, mas lastimáveis postergadores em se tratando de seus anseios para conosco. Não sei se você já teve em casa uma caixinha de promessas. E como caixinha de promessas vende, não é? Tira a sua promessa para o dia de hoje e está lá: olha, eu sou contigo por onde quer que andares, passarás pelas águas, não te submergirão, passarás pelo fogo. Glória a Deus.
E novamente abre, novamente puxa uma promessa e está dizendo assim, olha, o Senhor é meu pastor e nada, meu, glória a Deus. Caixinha de promessa vende, mas caixinhas de propósito, de serviço, de compromisso, essa não vende. Porque muitas vezes nós queremos o Deus da promessa, mas não queremos o compromisso com esse Deus. Não queremos assumir esse compromisso de termos responsabilidade. Nós temos as mais diversas e importantes oportunidades lá fora, mas muitas vezes somos desafiados dentro do corpo de Cristo a colocar em prática esses mesmos compromissos que nós temos lá fora, até melhor, porque nós servimos ao Deus, ao Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que nos dá sem reservas. Esquecemos com facilidade das promessas que lhe fizemos, quando tudo ainda estava confuso, com muitas necessidades, ou poucas, ou quase nenhuma condição. Olha, Senhor, se eu passar nesse concurso, eu quero me consagrar, eu vou me oferecer, eu vou me prontificar, trabalhar. E quando eu estava estudando, não tinha tempo. Não tinha tempo para as viagens missionárias, não tinha tempo para o ensaio do coral, não tinha tempo para os pequenos grupos, não tinha tempo para as visitações, mas quando eu passar nesse concurso, aí sim, eu vou ter tempo de sobra. É quando a gente percebe que muitas dessas promessas ficaram presas no passado. E tudo aquilo que eu havia prometido diante do Senhor, de mudar de atitude, que se Deus me abençoar, que se Deus for comigo, que se Deus me fizer próspero, eu vou retribuir aquilo que Deus tem feito por mim. E muitas vezes eu olho para trás, para a minha vida, e vejo quantas vezes eu tenho deixado a desejar o meu compromisso com Deus. Não podemos esquecer, irmãos, o maior compromisso nosso é com o nosso Deus, é com aquilo que Ele tem feito em nós, por nós e para nós. É aquilo que temos assumido como compromisso dentro do reino do nosso Deus. E quando falo compromisso, não estou me restringindo apenas a comissões, mas aquilo que fazemos da segunda até o sábado. Ao meu testemunho, a minha vida, ao meu compromisso diante do Senhor, diante dos homens lá fora que não conhecem a esse Deus. E muitas vezes nós fazemos naturalmente. Compartilhei essa semana com alguém que eu atendi aqui no gabinete. Um dia desse eu estive numa dessas concessionárias, e ali fui fazer a revisão do carro, revisão habitual do carro, e acertei o que seria feito, troca de óleo, troca de filtro de óleo, troca de filtro de combustível. Quando já me dirigi ao caixa para efetuar o pagamento, o rapaz que trabalhava com balanceamento, alinhamento do carro, disse, o senhor não quer que eu faça o alinhamento do carro? Eu digo, não, pode deixar. O carro ainda é recém-comprado, não vou necessitar não. Mas pelo menos faça o rodízio dos pneus. E não se preocupe não. E aí fui até a tesouraria, efetuei o pagamento, o carro foi dispensado, foi liberado. E quando volto para a oficina, aquele rapaz mais uma vez insistia, eu disse, não, ele disse, faz o seguinte, coloque o carro ali. Coloque o carro ali, por gentileza, que eu quero dar uma olhada. E eu não pude resistir àquela insistência dele. Coloquei o carro lá, e ele fez todo o balanceamento, o alinhamento do carro. E quando já estava prestes a terminar, ele olhou para mim e disse, o senhor não está me conhecendo não? Digo, confesso que não. Não conheço. O senhor foi pastor lá no Reginaldo, 20 anos atrás. O senhor foi pastor lá no Reginaldo? Sim, fui. Durante 6 anos eu estive ali no Reginaldo, e depois de formado, consagrado, também permaneci como pastor. O Senhor celebrou o culto fúnebre do meu cunhado, quando ninguém queria fazê-lo. São marcas que deixamos, irmão, na vida das pessoas. E fazemos isso tão naturalmente. Eu não digo isso para me vai e descer, não. Mas muitas vezes nós temos deixado marcas na vida das pessoas. Compromisso, responsabilidade, temor a Deus. E nós temos sido vistos. Nós temos sido notados. E as pessoas estão observando o meu jeito de ser, o meu jeito de me comportar. E eu não posso esquecer disso. Deixe marcas. Mas marcas que possam glorificar o nome do Senhor. Deixe marcas. Mas marcas que façam com que aquela pessoa perceba que aquilo que você viveu é algo concreto, é algo necessário. E é impressionante como o povo de Israel vivia toda essa experiência.
Mas olhe para os nossos dias hoje e percebemos que nós cometemos os mesmos desvios que os judeus, quando oprimidos por seus inimigos e abandonavam a Deus. Se você abrir o livro de Juízes, você vai encontrar uma expressão que repete cerca de 7 a 8 vezes. E fizeram os filhos de Israel o que era mal aos olhos do Senhor. E fizeram os filhos de Israel o que era mal aos olhos do Senhor. Mas você lembra do último capítulo do livro de Josué, capítulo 24, quando Josué, nos versos 14 e 15, disse: olha, escolha hoje a quem vocês devem servir. Se o Deus a quem serviram os nossos pais, da além do Eufrates, ou vocês querem servir ao Senhor, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E o povo unanimemente disse: olha, nós queremos servir ao Senhor, nós queremos obedecer, nós queremos caminhar na obediência do Senhor. Mas Josué morreu. E o povo começou a apostatar, a se desviar dos caminhos do Senhor. Lá no capítulo 6, no verso 1, depois do reinado de Débora, a Bíblia diz assim: fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Por isso o Senhor os entregou na mão dos midianitas por 7 anos. Isso infelizmente tem se repetido. Nós somos tentados a viver uma eterna montanha russa. Temor do Senhor, comunhão com Deus, Deus responde, Deus atende, Deus nos abençoa, e muitas vezes entramos na rotina, na mesmice, e logo esquecemos de Deus, e somos tomados por dificuldades, adversidades, e logo nos lembramos do Senhor, e Ele vem e responde. Percebemos que naquela experiência deles e também nossa, os inimigos eram diversos, mas as práticas eram sempre as mesmas. Tem uma palavra do profeta Jeremias, lá no capítulo 8, e ele começa o capítulo falando exatamente do instinto dos animais. As cegonhas têm o seu tempo de voar, os pássaros do céu têm o seu tempo, onde eles vão permanecer e depois voam em direção a outros campos, onde possam procriar, onde possam se alimentar. As baleias do mar também têm o seu tempo. De acordo com a temperatura do mar, eles vão se deslocando de lugares a lugares. E ele começa a perceber que essa não tem sido a realidade do povo de Israel. Não tem entendido, não tem experimentado dessa dependência do Senhor. Até que no verso 20 do capítulo 8, ele diz assim: o Senhor diz: passou a cega, findou o verão, e nós não estamos salvos. Não sei onde ficou aquele compromisso seu com o Senhor. Coisa simples: ler a Bíblia todo dia, orar ao Senhor, falar de Jesus pelo menos para uma pessoa durante a semana, e o tempo passou, e daqui a pouco eu olho para trás e percebo participar de uma classe da EBD. Esse ano vou me matricular na EBD, e termina o culto, e lá vou eu embora, e esqueço daquilo que eu havia assumido para com Deus. Mas encontro uma segunda lição, e ela está lá no verso 15, na parte B. A vida de uma pessoa não consiste na abundância dos bens que ela tem. A vida de uma pessoa não consiste na abundância dos bens que ela tem. Que palavra tão atual! Muitas vezes as pessoas estão distinguidas pelo sobrenome, pelo endereço, pelo bem que possui, pela história, pela posição. Os bens de um homem podem até distingui-lo de outros homens, mas nunca para com Deus. Nunca para com Deus. Eu posso até ter distinguido lá fora, mas isso não faz nenhuma diferença diante do Senhor. Posso ser muito rico, poderoso, mas diante de Deus ser pobre, ser necessitado, ser carente do seu cuidado. E quando eu olho para a vida desse homem da parábola contada por Jesus, percebo que 2 questões se evidenciam nas práticas desse homem. Primeira evidência é que ele nunca olhava além de si mesmo. A gente costumava dizer, só olhava para o seu umbigo, só olhava para a sua necessidade, para as suas posses, nunca olhava além de. Se não, veja o verso 17. Então ele começou a pensar: que farei, pois não tenho onde armazenar a minha colheita? E eu fiz questão de destacar pronomes possessivos que ele utilizou. Então começou a dizer: que farei? Eu, a iniciativa é minha. E Deus nunca é consultado para aquilo. Deus nunca é convidado para se associar a Ele. Deus nunca é encorajado a se juntar a Ele. Mas a iniciativa é minha, eu preciso fazer. E o que eu vou fazer?
E ele continua dizendo: não tenho onde armazenar a minha colheita. Isso foi resultado do meu trabalho, isso foi dedicação, isso foi esforço, isso foi investimento, isso foi muita pesquisa. E eu preciso saber como produzir e saber como armazenar a minha colheita. Aí vou lá para o versículo 18. Até que disse: já sei, destruirei os meus celeiros, construirei outros maiores, e aí armazenarei todo o meu produto e todos os meus bens. Percebe quantos pronomes possessivos na primeira pessoa? Até que disse: já sei, destruirei, a iniciativa vai ser minha, eu vou fazer. Eu não vou nem consultar a Deus, porque já sei exatamente, a minha experiência me leva a entender que eu preciso agir assim. Eu preciso agir dessa maneira e não tem outra alternativa, porque eu entendi pelas pesquisas, pela experiência, pela prática, pelas vivências anteriores, que eu preciso destruir os meus celeiros. E mais uma vez a iniciativa dele: construirei outros maiores, e ali armazenarei todo o meu produto e todos os meus bens. Em nenhum momento Deus é consultado, Deus é convidado, Deus é sondado. Em nenhum momento ele procura saber o que é que o Senhor entende como sendo melhor para a minha vida. E uma outra atitude daquele homem, além de não olhar além de si, ele não olhava para além desse mundo. Todas as suas conquistas, realizações, projetos, sonhos, realizações estavam limitadas a esse tempo, a esse mundo, a esses valores que nós temos à nossa volta, que todo mundo tem, que todo mundo vive. Sei que ninguém consegue viver sem bens, claro, mas não posso identificar isso como prioridade, como necessidade primária na minha relação para com Deus. O verso 19 diz assim: então direi à minha alma: você tem em depósito muitos bens para muitos anos. Descanse, coma, beba e aproveite a vida. Percebem como ele usa muitas vezes os pronomes possessivos na primeira pessoa? Você tem, o depósito é seu, você fez por onde merecer, você está colhendo o fruto do seu trabalho, do seu sacrifício, do seu empenho, da sua abnegação. Tudo isso que você vai colher é resultado do seu trabalho. Não foi resultado da bênção de Deus, não, porque Deus me abençoou. Não, só Deus sabe quantas vezes eu acordei cedo, dormi tarde, como o salmista no Salmo 27. E ele mostra que quem dá o alimento é o Senhor, quem guarda a cidade é o Senhor. Você tem em depósito muitos bens, para muitos anos. Descanse, coma, beba e aproveite a vida. É impressionante que o tempo passou, 2000 anos se passaram. E essa parábola não se torna a única parábola, mas tem se tornado vivida, experimentada por muitos que têm escolhido olhar para si, olhar para hoje, viver plenamente o hedonismo, que é o prazer do hoje. Amanhã não sei, mas hoje eu vou aproveitar cada momento. E aí vem meu coração a experiência de Jesus lá no capítulo 6 de Mateus, a partir do versículo 19. E a palavra do Senhor diz assim: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde os ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde a traça nem a ferrugem corrói, e onde os ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Não sei onde você tem armazenado, em que você tem confiado, em que você tem depositado a sua esperança. Esse homem confiou de que o resultado do seu trabalho iam ser resultados para ele, para serem experimentados e desfrutados por ele. Mas encontro uma terceira e última lição. O versículo 20, a parte B, é uma pergunta que Deus faz àquele homem, diante de tanto projeto, perspectiva de futuro, esperança de dias melhores, e o Senhor pergunta àquele homem: e o que você tem preparado? Para quem será? O que você tem armazenado? E conhecendo o restante da história, a gente percebe que aquele homem desfrutou nenhum momento de tudo aquilo que ele conseguiu armazenar, de tudo aquilo que ele conseguiu juntar, tudo aquilo que ele esperava poder usufruir. Em nenhum momento. Porque a Bíblia diz que Deus disse àquele homem: olha, louco, hoje te pediram a tua alma. Você guardou, você armazenou, você economizou. E
Não vai aproveitar. E a terceira lição é que os maiores bens de um homem não são os que ele acumula, mas os que ele consagra a Deus. Não é o meu saldo no banco, mas a minha intimidade com o Senhor. Não é a minha lista de serviços prestados aos homens, mas aquilo que eu tenho feito em benefício do reino, em benefício do próximo, do necessitado. E se nós olharmos à nossa volta, a gente vai perceber quanta gente necessitada, precisando de um abraço. Não sei se você já deu um abraço em alguém hoje. Precisando de um sorriso. Precisando de uma oração. Semana passada nós ouvimos o testemunho da irmã Meire. Como é importante o acolhimento. O testemunho sem abrir a sua boca. O testemunho sem proferir nenhuma palavra e nem falar de Jesus. Mas viver esse Jesus. Viver que as pessoas possam ver que as nossas vidas refletem exatamente a pessoa do Cristo. Tão pouco eu posso fazer alguém, que isso não depende da minha conta, do meu saldo, dos meus recursos, mas do meu compromisso para com Deus na direção do meu semelhante. É tão bom quando a gente pode experimentar dessa relação com Deus. E quero trabalhar com uma experiência de Jesus bem conhecida. A primeira multiplicação dos pães. E eu percebi que nessa multiplicação de quase 5.000 homens, a gente encontra pelo menos 4 atitudes, que muitas vezes nós somos tentados a ter. Atitudes que os discípulos sugeriram a Jesus. Comportamento que moveram o coração dos discípulos. Lá em Mateus capítulo 14, versos 13 e 14, a palavra do Senhor diz assim: Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto à parte. Sabendo as multidões, vieram das cidades, seguindo-o por terra. Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Aí está, a condição em que os discípulos se encontravam na companhia de Jesus. A Bíblia diz que Jesus se compadeceu das multidões, curou aqueles necessitados, mas eles estavam ali o dia todo e careciam de mais alguma coisa que pudesse fortalecê-los. E como disse os irmãos, encontro pelo menos 4 atitudes para entender ou para atender a uma mesma necessidade. 4 atitudes, que muitas vezes tem sido essa minha, essa sua, essa minha escolha. Existia uma ordem de Jesus para com os discípulos: dai-lhe vós de comer. E essa ordem de Jesus continua ecoando entre nós. A responsabilidade do alimento é seu, é meu. Eles estão com fome, eles carecem conhecer de Jesus. Ah, pastor, mas não sei falar. Viva! Viva! E a gente abre as redes sociais, tem tanta informação, tanta postagem, tanta coisa bonita. E Jesus? E Jesus nas nossas relações? Primeiro, a atitude mais cômoda. Lá no capítulo 14 de Mateus ainda, a Bíblia diz assim: ao cair da tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: o lugar é deserto e vai adiantada a hora. Despede, pois, as multidões, para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Olha, dá muito trabalho. Eles são maduros, são adultos, eles sabem exatamente o que comer. E é exatamente assim que muitas vezes nos comportamos. E o mundo tem comido daquilo que o mundo tem oferecido. Por descaso, por omissão da minha parte. As pessoas têm se alimentado exatamente daquilo que o inimigo das nossas almas tem oferecido a elas. E essas pessoas não estão em intimidade com Deus, numa relação com Deus, porque tudo aquilo que elas têm se alimentado, tem afastado elas do Senhor. Mas se encontra uma segunda atitude, justificada pelas adversas condições humanas. Olha, você não sabe quanto eu trabalhei hoje, estou tanto compromisso. Olha, e lá no capítulo 9 de Lucas, no verso 13, parte B, NVT, Nova Versão Transformadora, está assim escrito: e responderam: o Senhor espera que compremos comida para todo esse povo? Nós não temos condições não, nós somos sobrecarregados, nós estamos aqui o dia todo, nós estamos com o Senhor durante todo esse tempo, e nós estamos precisando de folga, não tenho tempo, está complicado.
E muitas vezes têm sido essas nossas atitudes diante da necessidade de um mundo que clama por conhecer Jesus. Mas encontra uma terceira atitude, justificada pelos escassos recursos financeiros. Não temos dinheiro, não temos uma verba aprovada. Precisamos formar aqui um CT, uma comissão de trabalho, um GT, um grupo de trabalho que possa determinar ou definir como investir, onde recolher, como fazer, e muitas vezes perdemos tempo enquanto as pessoas estão lá fora, morrendo de fome, literalmente morrendo de fome e precisando conhecer de Jesus. Lá em Marcos, no capítulo 6, verso 37, dentro da mesma experiência dos discípulos, e os discípulos respondem a Jesus, diante da mesma necessidade: dá-lhe voz de comer. Precisaríamos de muito dinheiro para comprar comida para esse povo. Responderam: não temos recursos. E desde quando o problema do reino de Deus foram os recursos? Deus transforma a gente em recurso. Gente que abençoa o reino através das suas posses. Mas Deus não pode transformar recursos em gente. Deus não pode transformar nossas ofertas em gente comprometida, em gente que tem pagado o preço. Mas Deus transforma gente que tem o dom da liberalidade, gente comprometida com o reino, gente que tem entendido que isso que eu tenho e sou, não é meu, é do Senhor. Mas Deus não consegue transformar recursos em gente, recursos em compromisso, em responsabilidade. Mas encontro uma quarta e última atitude, justificada pelos limitados recursos materiais, recursos financeiros, recursos materiais. E lá em João capítulo 6, versos 8 e 9, a palavra do Senhor diz assim: então um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, falou: aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que adianta isso para tanta gente? Quando eu olho para mim, olho para a necessidade da multidão, olho para os meus recursos e olho para a necessidade da multidão, prefiro guardar para mim mesmo. Quem sabe se eu abrir a boca e disser que eu tenho 5 pães e 2 peixinhos, não vai dar nem para mim. Porque a multidão está faminta. E eu começo olhando apenas para aquilo que eu possa fazer em benefício do outro. Mas aquilo que Deus precisa fazer através daquilo que eu possa dispor nas suas mãos. E nós conhecemos o final da história. E Jesus recebeu aqueles 5 pães e 2 peixinhos. Apesar da não confiança, da desconfiança, da incredulidade dos discípulos, a Bíblia diz que Jesus abençoou e multiplicou, e ainda sobraram 12 cestos dos pedaços que sobraram. No segundo semestre de 2001, sei que alguns ainda não existiam, nós brasileiros experimentamos uma das maiores crises desse país, o racionamento energético. Se você lembra desse tempo, nós éramos orientados a desligar o rádio-relógio, para que aquele painel luminoso não ficasse gastando energia, desligar o videocassete, para que aquele painel com horário também não pudesse gastar energia. Precisávamos evitar usar chuveiro elétrico, situações que nos levaram a refletir sobre comportamentos. E até o início de 2002, o Brasil precisou experimentar desse racionamento de energia, principalmente os estados do Centro-Oeste, do Nordeste e do Centro-Oeste e do Centro-Oeste, do Sudeste e do Nordeste. Os do Norte e do Sul não tiveram que experimentar isso, mas nós tivemos que experimentar. Abrir mão do conforto de um ar-condicionado, de um chuveiro elétrico, de algo que pudesse causar algum benefício, produzir algum benefício para mim, para minha família, mas eu era orientado a não gastar, porque a crise do Brasil me levava a refletir sobre despesas ou utilização da energia. Durante esse tempo, o pastor Roberto escreveu uma pastoral, naquele tempo que nós tínhamos o boletim, que tinha exatamente esse tema. Pode postar o tema. Tenho, mas não posso usar. Tenho um videocassete, mas estou orientado a não usar. Eu tenho até o chuveiro elétrico lá em casa, mas já tirei da tomada, já desliguei e ninguém usa. Eu tenho até uma batedeira, mas estou usando manual, para que não possa gastar energia. Muitas vezes Deus tem olhado para mim e tem declarado exatamente assim:
Eu até tenho. Está lá no hall de membros. Mas não posso contar com ele. Não posso contar com ela. Ele está relacionado até na comissão, ou ela está relacionada até naquele ministério. Mas eu não posso contar com ele. Não posso contar com ela. E eu fico olhando para mim mesmo. Até onde? Até quando? Vou experimentar de situação como essa. De ser parte das bênçãos. De uma relação de intimidade com Deus naquilo que Ele pode me oferecer. Mas muitas vezes omisso. Naquilo que eu posso oferecer em benefício do reino. Em benefício da causa. Em benefício da necessidade do outro. Não podemos continuar assim, irmãos. Existe muita necessidade no meio do povo de Deus. Não é porque a igreja tem mais de 1000 membros que todos já fazem do mesmo jeito. Tem comissões, classes, ministérios que estão carentes do seu trabalho, do seu compromisso, da minha abnegação, das minhas prioridades. E a experiência, a parábola de Jesus termina no verso 21. E diz assim: assim é o que entesoura para si, e não é rico para com Deus. Assim é o que entesoura para si mesmo, e não é rico para com Deus. Que Deus abençoe a sua palavra.